E vamos ouvir aqui o pastor Adriano com uma palavra. Agora no programa Top Gospel, Momento da Palavra, com o pastor José Raimundo. Glória a Deus. Meus irmãos, mais uma vez a paz do Senhor. Eu gostaria de deixar uma palavra de reflexão nessa noite no teu coração, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. Eu quero ler apenas um versículo, que se encontra, versículo 14, que diz assim a palavra de Deus: E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. Esse texto bíblico é bastante conhecido nosso, quando Jesus vai citar esta parábola a respeito do filho pródigo que saiu da casa do pai. A Bíblia diz que havia um homem que tinha 2 filhos, né? E o mais moço, não querendo mais viver dentro da casa do pai, resolveu ir embora e pediu herança. E o pai, mesmo não aceitando aquela situação, ele deu a herança do seu filho e ele foi para uma terra muito distante, terra longínqua, como diz a Bíblia, e ali ele começou a padecer necessidade, né? A Bíblia diz que ele foi viver uma vida dissolutamente ali naquele lugar, e aquela questão que enquanto ele tinha dinheiro, ele tinha amigo, né? Acabou o dinheiro, acabou os amigos, e a Bíblia diz que houve uma grande fome naquela terra, e a Bíblia diz que ele começou a padecer necessidade, né? E ali naquela terra ele procurou um emprego, não achou um emprego, e todos nós conhecemos que a Bíblia vai dizer que ele foi até um fazendeiro ali daquela região e pediu um emprego, mas não tinha, só tinha de cuidar de porcos, e a Bíblia diz que ele foi cuidar de porcos ali naquela terra, naquele lugar, distante da casa do seu pai. E a Bíblia diz que ele começava a dar comida para aqueles porcos, e a cada medida que ele ia dando comida para os porcos, a Bíblia diz que ele desejava alimentar-se das migalhas que ele dava para aqueles porcos, e a Bíblia diz que ele começou a se lembrar da casa do pai. Ele disse: quanto trabalhadores de meu pai têm pão com abundância, e eu aqui pereço de fome, eu estou morrendo de fome. E a Bíblia vai dizer que ele começa a se lembrar da casa do pai, e ele se arrepende, ele começa a dizer: eu vou voltar para a casa do meu pai, direi a meu pai, pequei contra o céu, e perante ti já não sou digno de ser chamado teu filho. E quando eu olho para esse texto, eu estava meditando e fazendo algumas reflexões e algumas anotações, e eu gostaria de trazer aqui nesse texto uma reflexão a respeito dos 7 erros do filho pródigo, né? Que ele cometeu ao sair da casa do seu pai. O primeiro erro que ele cometeu é achar que dinheiro é tudo, né? A Bíblia vai dizer que ele pega tudo que havia, que era parte que o pai deu para ele, aleluia, da herança, e ele foi para essa terra, e ele gastou tudo que ele tinha, né? Enquanto ele tinha amigos, enquanto ele tinha dinheiro, ele tinha amigos, né? A Bíblia vai dizer que ele gastou com as meretrizes, né? Com as prostitutas daquela época, e enquanto ele tinha dinheiro, ele tinha amigo. Então o primeiro erro do filho pródigo é achar que dinheiro é tudo. Quantas pessoas que estão me ouvindo nas ondas sonoras dessa rádio que acha ou que pensa que dinheiro é tudo, e dinheiro não é tudo. Dinheiro pode trazer conforto, né? Dinheiro pode trazer uma vida até melhor, mas não é tudo. Tudo é Jesus de Nazaré. Ele é o tudo da nossa vida. Quantas pessoas hoje tem muito dinheiro, é abastado de dinheiro, mas vive uma vida infeliz, vive uma vida miserável espiritualmente. Louvado seja o nome do Senhor. Então o primeiro erro do filho pródigo é achar que dinheiro é tudo. Ei, meu amigo, ei, minha amiga, dinheiro não é tudo. Dinheiro pode te trazer conforto, mas dinheiro não te traz salvação. Dinheiro não te traz vida eterna. Se volte para Jesus enquanto é tempo. Faça como o filho pródigo, caia em si, volte para a
presença de Deus, porque o dinheiro não é tudo. O primeiro erro do filho pródigo, pastor Zé Raimundo, é achar que dinheiro é tudo. O segundo erro, ele vai desonrar os seus pais. Ele não vai ter consideração. Todos nós sabemos que herança só se dá depois que o pai ou a mãe morre automaticamente. Quando o filho pródigo, ele pede herança, ele está matando os seus pais. Ele está dizendo, olha, para mim vocês não existem mais, aleluia. Quantos filhos nos dias atuais estão desonrando seus pais? Talvez você está me ouvindo nesta noite e você tem vivido uma vida deturbada, desonrando o teu pai, desonrando a tua mãe, mas a Bíblia Sagrada vai dizer, honra o teu pai e a tua mãe para que te vá bem e viva muito sobre a face da terra. Estamos vivendo uma época que muitos filhos estão morrendo cedo, estão descendo à sepultura porque não estão honrando mais os seus pais, não estão honrando mais a sua mãe, aleluia. Quem devia honra, louvado seja Deus. Eu sou daquele tempo, pastor Zé Raimundo, que a gente até hoje a gente guarda isso, bença pai, bença mãe. Hoje não existe mais isso, né? Hoje o filho trata o pai, trata a mãe como qualquer outra pessoa, mas da minha época tinha que honrar o pai. Se eu chegasse em casa, tivesse um parente ou então um amigo, tinha que dar a benção para todo mundo. Quantos filhos hoje não dão nem a benção aos seus pais? Quando o filho pródigo, ele pede a parte da sua herança, ele está desonrando os seus pais. Ele está dizendo, olha, vocês para mim não existem mais. É o segundo erro que ele vai cometer, louvado seja Deus. O terceiro erro é a prioridade. Ele vai ter uma vida como prioridade. Que vida é essa, pastor? É uma vida dissoluta. Ele vai viver dissolutamente. E quando eu olho para isso, eu entendo quantas pessoas nos dias atuais, evangelistas senial, que estão vivendo dissolutamente, tendo essa vida como prioridade. Quantas pessoas hoje não estão preocupadas em ter uma boa aparência, de estar sempre ali numa academia, ter um bom corpo, aleluia, viver somente para viver uma vida dissoluta, para mostrar uma aparência, mas por dentro essas pessoas são vazias, aleluia. Por dentro essas pessoas não têm vida, não tem paz na sua alma, louvado seja Deus. O filho pródigo, ele colocou como prioridade viver uma vida dissoluta, longe da casa do pai. Quantos filhos espirituais hoje estão longe da casa do pai, tendo como prioridade uma vida dissoluta? Ei, eu quero te dizer na noite desse dia que o pai está te esperando. Assim como você saiu de casa, ele está esperando você voltar para a presença dele. Existem pessoas neste momento que estão me escutando, evangelista Seniel, que estão distanciados da casa do pai. Ei, o pai está mandando eu te dizer, volta para casa porque eu estou te esperando. Volta para a minha presença porque eu estou te esperando. Quantos filhos pródigos o pai tem dado livramento? Quantos filhos pródigos o pai tem fechado a sepultura esperando ele voltar para casa? Ei, volta, o pai está te aguardando. Então o terceiro erro é ter uma vida prioridade, ou seja, viver dissolutamente, né? Buscar os seus próprios prazeres, né? Distante da casa do pai. O quarto, evangelista Daniel, ele desperdiçou tudo que ele tinha. Ele saiu abastado. Ele saiu com o bolso cheio e voltou sem nada. Voltou sem nada, até a roupa dele era rasgada. Ele voltou sem nada, aleluia, ele desperdiçou tudo. Quantas pessoas estão desperdiçando a sua vida lá no mundo? E Deus está dizendo, volta para minha casa, volta para minha presença, porque o melhor eu tenho preparado para você. Quantas pessoas, aleluia, estão lá no mundo, mas a sua vida não é a mesma. Sempre o Espírito Santo de Deus está batendo na porta do seu coração e trazendo lembrança da igreja, lembrança daqueles cultos pentecostal. Eu sempre digo, pastor Zé Raimundo, que quem está na presença de Deus e sai da casa do pai, nunca mais ele é o mesmo. Sempre aquilo vai estar batendo na sua mente, a lembrança de estar na casa do pai, porque é o melhor lugar. Porque quando o filho pródigo ele caiu em si, evangelista Daniel disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com abundância, e eu aqui eu pereço de fome, né? Ou seja, até quem era empregado na casa do pai
comia bem, passava bem, porque Deus, ele tem o melhor para nos dar, aleluia. O diabo, ele tem migalha para te dar, Deus não, ele tem pão com abundância, ele tem alegria, ele tem paz, ele tem vitória para te dar. Eu quero deixar essa palavra de reflexão aqui, aleluia, para o teu coração na noite desse dia. E eu quero dizer, volta para a casa do Pai, que ele está te aguardando no nome de Jesus. É isso aí, você acabou de ouvir a palavra de Deus, palavra profética, volta dando. E é isso mesmo, pastor Adriano. Existem muitas pessoas hoje que estão assim, que preferem migalhas do que o pão, ou fartura. Aleluia. E Jesus está de braços abertos, esperando todos. Mas pelo poder da palavra, você foi alcançado nesta noite. Glória a Deus. Pode ter certeza. Você que se encontra na situação de um filho pródigo, volta para Jesus. Ele te ama, ele está de braços abertos para te receber. Oh, aleluia. Aleluia. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? Operando Deus. Mais uma vez, quem impedirá na sua e na minha vida? Uma ótima noite. Fique a todos com Deus. E até amanhã, se Deus quiser. Fique na paz. Tchau. Você está ouvindo o programa Top Gospel.